A gente vai seguir com a nossa pintura de borboleta. Fizemos durante o intervalo aqui o preenchimento com preto e agora a gente dá sequência. Isso. Agora, o que a gente pode fazer? Como você percebeu, essa pintura é bem rapidinha, né? Eu fiz bem rapidinho uma asinha completa, praticamente completa. Então, vou lavar meu pincel, que estava sujo de preto. Lava bem, porque o preto costuma manchar bastante as cerdas do pincel, tá? E seca. Sequei. O que a gente vai fazer agora? Como ela é uma pintura rápida, a gente pode se dedicar ainda mais aos detalhes. Então, eu gosto de dar uma iluminada em alguns pontos. Pega só um pouquinho de branco. Não precisa ser em todas as marquinhas da borboleta, só em algumas, né? Só uma iluminadinha. E depois, agora que secou um pouquinho, o que é secar um pouquinho? Eu sempre falo, você não precisa esperar 72 horas que o fabricante da tinta pede para você esperar. Não, encostou o dedinho, não saiu no seu dedo, pode já aplicar a próxima camada de tinta, tá? Então, eu vou usar o vinho e vou fazer uma leve sombrinha desse lado aqui. Também poderia ter feito essa mesma sombrinha aqui antes de fazer os detalhezinhos, tá, Tati? Ou seja, são todos detalhes que enriquecem o nosso trabalho, né? Ó. Por exemplo, eu gosto tanto de borboleta que naquele do girassol eu fiz uma borboletinha pequena. E o que deu os traçados dela foi exatamente essa delicadeza com o pincel, com o movimento do pincel. E aí deu movimento a ela. Olha que linda, gente. Bem bonita. Tá vendo? Dá um movimento nela. Os desenhos fui eu mesma que fiz. Você pode brincar. O bom da asa da borboleta é essa, que você pode brincar com os desenhos que você faz na asa dela. Põe bolinha, como se fosse manchinha. Exatamente. Brinca com as cores. E aí nós usamos 3 cores, né? E ficou... Uma graça. A gente vai fechar a imagem bem pertinho, olha só, gente. Tá vendo? Deu um certo movimento pra ela. E aquele tom ali que a gente fez, a sombra, também parece que ela tá voando mesmo, assim, né? Salta ela do tecido, sabe? Que é o truque ali, né? Isso, esse é o truque. Muito bom. Vamos voltar aqui, né? Aqui, ó, como diz você, é bom que a gente erre no programa, que daí dá pra arrumar. Pra mostrar como consertar, né? Ó, aqui eu invadi demais, tá vendo que eu sumi com o amarelo? Não tem problema. Pego o amarelo e coloco um pouquinho mais. Agora de fora pra dentro. De fora pra dentro, isso aí. Ó. E pronto, tá? Eu deixei o preto secar, eu fiz ele antes pra ele secar pelo seguinte. Eu gosto de fazer umas manchinhas. Eu fiz umas manchinhas de preto no amarelo e agora eu vou fazer de amarelo no preto, tá? Então, por que o preto tem que estar seco? De novo, se ele não estiver seco, eu vou colocar o amarelo vai se misturar com o preto e vai ficar uma cor bagunçada, né? Não tem nem definição de cor aí. Então, a gente pega o amarelo, perdão, e aí eu posso fazer umas bolinhas. De novo, ó, posso fazer um tracinho, uma bolinha, outros eu posso fazer maior. Tá vendo? E não tem problema ele ficar num tom um pouquinho mais escuro do que essa parte da asa. Por quê? Porque tem uma camada de preto embaixo. Se eu tenho uma camada de tinta embaixo, logo muda a tonalidade da tinta que eu vou usar em cima, né? Porque é tinta sobre tinta. Mas olha o efeitinho que já deu ali, né? Uma Mas graça. por que não tem problema? Porque aí dá um efeito de como se fosse uma pintinha meio transparente, meio translúcida. Que a asa da borboleta é assim mesmo, né? E aí eu posso brincar um pouquinho, fazer onde eu quero fazer os pinguinhos, a mesma coisa que a gente fez no amarelo com o preto, mesma coisa, certo? Ó, já dá um charminho, tá? Linda. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o corpinho da borboleta. Vai colocar todo mundo em casa para pintar a borboleta. Pra pintar a borboleta inteira, porque você viu que é só repetir o movimento. A única coisa que eu indico é o seguinte, tenta fazer um espelho, né? Então, se uma asa eu tenho uma pintinha aqui na outra asa eu vou fazer a pintinha no mesmo lugar. Né? Porque isso, porque a borboleta ela tem mesmo esse espelhinho. Duplinhas, né? Isso. Bom, vamos lá. Vou usar o preto, mas poderia usar o sépia, pode usar o marrom, tá? Eu vou usar o preto com o caqui. Bem pouquinho de preto, os dois juntos no pincel. Ó, vamos ver se dá pra pegar. Acho que dá. Vai fechar bem a imagem? Vai dar, olha lá, quer ver? Tá vendo? Ó, bem pouquinho. Ponta de baixo. Ui! Ai, perdão. Mais um pouquinho, imagina. Ó, ponta de baixo do pincel preto, de cima
Isso, com o caque. Isso. A gente também judiou agora, né, Jajá? Judiou mesmo. Judiação do Jajá pra achar o foco na pontinha da tinta, né? Eita, Jajá. Mas chegou ali, Jajá, espetáculo. Sim. Então, aí na próxima a gente vai exigir mais, né? Porque sempre assim, a pessoa mostra, a gente exige mais na próxima. Ei, Mauricião, o Mauricião tá rindo aqui, né, Mauricião? Então, a apresentadora pede pra ele filmar o que? A pontinha da tinta, que é uma gotinha minúscula, na ponta do pincel, que tem as cerdas também petititas. Mas foi mostrar. Bom, aqui a gente vai brincando, de novo, sem alisar demais. E eu vou puxando. Primeiro eu contorno com o movimento da asa do corpo da borboleta. E depois eu puxo pro lado contrário. Lembra que eu falei que a sombra a gente determinou que vai ficar do lado esquerdo? Então, por isso que o lado esquerdo dela tá um pouquinho mais escuro. Vamos fazer a bolinha dela, na cabeça. Sem segredo nenhum, é só uma bolinha. Saúde, Jajá! Tadinho. E a gente tá aqui, não tem como, né, gente? Tosse e espirro. Quanto mais se segura... pior é. Vem com mais força. Recuperado, Xaxá? Então? Tadinho, tá com o olho vermelho que tava segurando. Aqui a gente tá em casa, viu, Jajá? Esquenta não. O pessoal em casa releva. Vamos lá. Continua assim. E do lado contrário, imaginem que essa parte aqui já está preenchida. É importante que toda a borboleta esteja preenchida para fazer o corpinho. Eu só estou fazendo mesmo a dica do corpinho. Tá. E aí você põe um pouquinho de branco e puxa também no sentido contrário. Bem simples. Para fazer as anteninhas, também posso fazer a mesma sombra que a gente fez do lado esquerdo, ó. Faz uma pré-sombra. Faz como se fosse uma anteninha, o movimento da anteninha. E aqui também, tudo do lado esquerdo. Defini que está do lado esquerdo, vou pegar o meu pincel filete, que é aquele pincelzinho de contorno. O preto, de novo, poderia ser o sépia, tá, gente? E aí, como a minha sombra está do lado esquerdo, então eu vou colocar a anteninha do lado direito. Vou dar uma dica legal. Para poder ficar fininho assim no final, tenta parar no ar. Então, eu começo aqui, vou, puxo e paro no ar. E sobe. Isso, e sobe. Vai decolar. Isso aí. Vai decolar. Mesma coisa do outro lado, ó. Tenta fazer um traço contínuo. Se por um acaso ele ficar falhado, o que é contínuo? É não ficar picotando, né? Não ficar fazendo assim. Tenta fazer ele contínuo. Se ele ficar falhado, não tem problema. Volta um pouquinho antes de onde ele ficou falhado e faz de novo um movimento contínuo. Até você acertar. Certo. Tá? Pronto. E aí pode fazer as bolinhas em cima dele. Da anteninha. Tá vendo? Já formamos aí a nossa borboleta, né? Lavar um pouquinho mais. Agora eu vou dar algumas dicas. Não sei se vocês perceberam, mas na minha toalha tem fita aqui, né? Fita adesiva. Como se fosse uma moldurinha ali, Isso. né? Por quê? Porque, gente, quando a gente tá começando a ficar se preocupando em não borrar essa moldura da toalha, eu não penso nisso, não. Eu vou mesmo com vontade. Vocês viram na hora que eu fiz o stencil? Eu fui mesmo com vontade, vou rodando, sabe? Vou me divertindo. Então, é bom a gente colocar, né, essa fitinha, para que a gente não borre a parte felpuda da toalha, né? Então, deixa bem fixado aqui mesmo, bem na moldurinha, como você disse. Faz a sua moldurinha. Certo. Tá? Quem terminou a pintura, tira a fita. Exatamente. Bom, acho que eu dei todas as dicas. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Olha que teve dica, hein, Verônica? Teve bastante dica. Um monte. Ainda bem que você mostrou. Esse aqui, sabe o que a gente fez? Eu não fiz aqui porque o espaço é pequeno. Aqui eu peguei um stencil também. Deixa eu virar pra você, ó, da mesma forma. E usei o preto e o sépia juntos no pincel. Para ele ficar bem escuro assim, eu fiz movimentos de batidinha. Eu bati o pincel, certo?
coloca o stencil, misturou preto e sépia. Isso. E vai batendo. Isso, mas eu peguei os dois juntos no pincel. Eu não fiz uma misturinha no godê, não. Eu peguei junto no pincel mesmo. Tá. E aí depois eu bati. Faz um tuque no preto, um Isso. tuque no... Exatamente. Na outra cor. Exatamente. Tuque e fica tucando aqui. Isso. Por que a gente faz tucando, como você disse? Porque já tem uma camada de tinta embaixo. Se eu fizer movimentos circulares, a cor vai ficar fraquinha. Então, quando eu faço batidinha, ela fica mais forte. E aí eu queria um tom bem preto, bem escuro, né? Então aí eu fiz batidinhas. Arrasou. Certo? E de tuque em tuque a gente chegou ao final da aula. Isso aí. Hein? Ai, tão bom, né, gente? Verônica, obrigada mais uma vez, meu. A gente vai divulgar todos os contatos da Verônica. Quem quiser falar com a nossa professora, quem quiser tirar dúvidas. Meninos, por favor, eu vou pedir para vocês mostrarem bem de pertinho aí. Cada um desses trabalhos lindos tem para todos os gostos. Flores, frutas, pássaros, borboletas, joaninhas. Lindo, lindo, lindo. E aí, com essas imagens, a gente vai divulgando os contatos da Verônica. Qualquer orientação, é só falar direto com ela. Olha as flores, uma pintura viva, bonita. A dica do presente, né, com sabonete. Sim. O sachê aromatizador. Da próxima vez eu vou trazer outras dicas de presente também, que não custam caro para você fazer e dá para você vender por um bom preço. Arrasou. É isso, meus amores. Hoje o nosso tempo acabou, fim de expediente. Que você continue se manifestando e acompanhando a gente pelas redes sociais. @mulher.com oficial, o meu perfil, @Tatiane Camargo TV, tudo junto. E o seu @Varts. Varts. Isso. Sigam, curtam, se manifestem. Beijo, obrigada pela companhia. A gente volta amanhã.